E aí, turma, tudo bem com vocês? Segunda Fire, passando aqui para fazermos as atualizações aqui, né? Tanto a atualização da semana passada, que eu acabei não subindo esse final de semana, e do dia de hoje operado, beleza? Então, lembrando a todos que eu estou realizando um teste aqui na mesa proprietária, né? A Insider Invest. Eu utilizo aqui o plano Light Trader, ele é exclusivamente para ações americanas. Eu tenho uma margem aqui de US$ 50.000, ou seja, as minhas posições em aberto não pode ultrapassar, né? Esse valor financeiro aí de US$ 50.000. O alvo para aprovação aqui é US$ 1.500 e a perda máxima é US$ 1.250. Então, só lembrando vocês aí. Primeiro, eu vou passar aqui o relatório semanal, como foi a semana passada. Inclusive, já dei até alguns spoilers, né? Foi a semana mais difícil que eu tive aqui, galera. Cometi bastante erros aqui. O resultado financeiro acabou sendo um pouco salgado aí de forma negativa, né? E vou mostrar para vocês também o trade realizado hoje, né? Então, hoje foi um lindo trade no ativo de Apple. Fechamos o dia aqui com US$ 280 e 90 centavos. Foi um trade com adição e já já eu mostro ele para vocês. Então, vou estar fazendo a personalização dos períodos aqui, ó. Vou estar puxando aqui segunda-feira, dia 28, que foi a semana passada, até o dia 2, sexta-feira. Então, galera, deixa aí seu comentário, seu like, né? Se eu gostei aí, caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, o conteúdo que a gente tem lançado aí. Deixa aí a sua interação para que também a plataforma, né, entenda que é relevante e distribua para outras pessoas e que a gente consiga alcançar aí diversas pessoas com o nosso conteúdo, beleza? E lembrando também, caso você queira participar da nossa comunidade, é só olhar aí na descrição dos nossos vídeos, tem o meu contato e tem como você fazer parte também, beleza? Então, nossa semana atualizada, galera, eu fechei aqui com US$ 643 negativo, né? Então, até comentei com o pessoal na sala ao vivo ali, o pessoal da comunidade, cara, que foi uma semana bem difícil para mim, né? Algumas pessoas podem ter tido aí uma semana maravilhosa, podem ter batido recordes financeiros aí, pode ter, cara, usufruído aí de uma semana maravilhosa. Mas eu aprendi muito nesses dias difíceis, né, galera? Inclusive, a gente pode ver aí, né? Porque, cara, como que você vai realmente medir aí como que está a sua evolução? Não é nem sempre, cara, por métricas financeiras, não, galera. É muito comportamental, é por padrões, né? É se você tem seguido seu plano de trade, é se você realmente tem confiado no método, é se você tem se comportado da forma correta. O que é a forma correta de comportamento? Cara, é repetindo os padrões de forma constante, né? Se você acredita em uma metodologia, utiliza ela, cara, da melhor maneira possível. É óbvio que não vamos conseguir replicar 100% daquilo que a gente aprende, até porque há confusão, né? É um momento de aprendizado, há confusão. Até para os mais experientes, há momentos em que, pô, eles cometem erros também. Então, é natural do processo cometer erros. Então, utilize esse momento agora em que está rolando os erros para você, cara, rolar bastante aprendizado, para que você consiga moldar e estruturar o seu caráter dentro do mercado, para que você consiga refletir no mercado o seu eu, né? Se conheça primeiramente, tenha suas estatísticas, os seus números, qual é o seu payoff, quais são os eventos de maior assertividade, se é a favor da tendência, se é contra, se é em mercado lateral, mercado congestionado. Enfim, galera, é preciso se conhecer, não é receita de bolo, né? Não tem como eu falar aquilo que é bom para mim e outra pessoa simplesmente querer replicar, sendo que o perfil dela é completamente diferente. Tudo que eu passo aqui é com base em um método, né? O método que eu utilizo é o método Oliver Vélez. Então tem as suas nuances, tem o passo a passo para entrar em um trade, para conduzir um trade, para tirar parcial, para poder ali ajustar os stops, fazer gestão dos ganhos, mas cada pessoa vai lidar de uma forma. Então, assim, tem que pôr a mão na massa, galera. Não tem como uma pessoa vir trazer uma receita de bolo para você. Você vai ter que viver aquela experiência, você vai ter que fazer isso. Não tem como outra pessoa fazer por você. Então, nessa semana, que foi a mais difícil para mim, rolou muita aprendizagem. Eu conversei bastante com o pessoal da comunidade, eles me ajudaram bastante também a revisar alguns trades. Fiz as revisões e voltei, e hoje foi um dia lindo, né? Hoje recuperamos em um único trade quase US$ 300. Então, assim, quase 50% do nosso prejuízo da semana passada foi recuperado em um único trade. Luan, isso quer dizer alguma coisa? Não, galera, isso não quer dizer nada. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que, cara, a forma que eu trabalhei na semana passada, eu voltei trabalhando hoje da mesma maneira. E essa semana, e nesse primeiro dia, o mercado já encaixou no método que eu utilizo. É óbvio que teve alguns pontos que eu tive que, cara, olhar e falar, bom, esses três não foi legal. Inclusive, eu vou até comentar com vocês os pontos de melhoria que eu vou estar trabalhando essa semana, que é o quê? Na identificação do evento, ou seja, na barra, né? Porque aqui no método Oliver nós nomeamos o evento, a barra que nós entramos. Então eu estava fazendo uma identificação incoerente, né? Porque cada evento ele tem a sua maior probabilidade, cada barra tem a sua maior probabilidade de acordo com a posição, com a localização. Então não se trata apenas do evento, ele tem que estar na posição correta. Então eu identifiquei alguns eventos na posição incorreta e os eventos que eu identifiquei, eu não identifiquei com tanta clareza também. Então houve esse erro da identificação do evento e também um erro, né, da parte que nós utilizamos aqui, o aspecto mental e psicológico, né, que rolou a impaciência, né, que é, pô, é sentimental.
Então, assim, eu não peguei os trades da abertura, acabei aguardando para operar posteriormente a abertura, após uma hora e meia, acabei ficando um pouco cansado de gráfico e tal, e rolou impaciência e uma identificação errada. Então, assim, são pontos para estar se trabalhando, né? Os grandes estão trabalhando todos os dias, né? Nos seus pequenos erros. Então, quem dirá nós, galera? Precisamos trabalhar firmemente, né? Não tem como ficar de braço cruzado. E assim, teve uma semana ruim aí também? Cara, aprenda com essa semana, né? E veja o quanto você evoluiu. Talvez se fosse em tempos anteriores, cara, você surtaria, você perderia mais do que se propôs a perder, quebraria a conta, né? Zera, se é conta pessoal, pô, ia pro ralo, se é o teste, ia perder. E se isso aconteceu, cara, com diversas pessoas já aconteceu, você não vai ser nem a primeira e nem a última pessoa, galera. Utilizem esse tempo como aprendizado, somos iniciantes, somos bebês, né, no mercado. Nós estamos atuando em um cenário aqui de alta performance, onde tem pessoas altamente treinadas para fazer isso. Então, estamos iniciando, estamos trabalhando com coerência, com constância, visualizando aquilo que pode ser melhorado, aquilo que está legal, a gente está visualizando para poder potencializar e não fique de braços cruzados, não utilize somente a curva de aprendizado sua através de resultado financeiro, porque quando você fica olhando muito para o financeiro, você acaba se esquecendo da técnica e também acaba colocando uma pressão desnecessária. Mentalmente, psicologicamente, então você tem que estar alinhado, né? A questão da técnica com o mental, e depois, futuramente, isso vai ser refletido aqui na sua plataforma, nos seus gráficos, em resultados. Mas, cara, primeiramente, foque em trabalhar um padrão, foque em trabalhar o seu método, em trabalhar o seu plano, em revisar o seu trade com base no seu plano. Porque esse jogo aqui não é sobre quem ganha, é sobre quem perde. É sobre quem perde. E o melhor perdedor, ele vence. Então, todas as vezes que você vai pegando um erro seu e você vai eliminando ele, aquilo que você já está acertando já está lá, já é seu, já faz parte da sua porcentagem de ganho. Mas esses erros, você vai eliminando eles semana após semana, mês após mês, até que, cara, vão ficar só os erros pequenininhos e esses erros já não vão afetar mais o financeiro. E o reflexo de você vai melhorar até mesmo dentro do mercado, você como pessoa, no relacionamento com a sua família, no seu trabalho, enfim, naquilo que você faz, a pessoa que você é. É uma evolução tremenda isso daí. Então, em outros momentos, eu surtaria. Eu teria perdido essa conta somente por causa da semana. Por não aceitar o dia de loss, eu teria simplesmente surtado. E, cara, embora eu não surtei, eu não pirei, bati no peito e assumi, falei, cara, eu tradei errado, teve alguns eventos que eu identifiquei que não foi legal, rolou impaciência também, então, cara, eu tenho que assumir esse BO, e assim, se eu tenho uma roupa suja que tá ali no cesto, eu não vou lavar o meu guarda-roupa inteiro, né, galera? Eu vou lavar só aquela roupa suja, só aquele cesto de roupa suja, só aquilo que tá separado, então eu tenho que lidar, né, e eu acho que essa é a parte mais difícil, onde você tem que lidar com o seu próprio ego, onde você tem que pegar os seus trades, corrigir um por um, e ver aquilo, quando você entra em confronto consigo mesmo, né, e ver que, cara, quantas coisas eu ainda tenho para melhorar. E assim, brinde, né, esse processo, essa evolução, porque cada fase vencida, cada novo dia, cara, é um dia a mais que você está ganhando aprendizado, experiência, e você está mais perto do sucesso, né? E quanto mais você erra, mais próximo de acertar você tá, né? Então, só não deixe que esses erros se transformem em erros grotescos, né? Erros que realmente venham te fazer sangrar, que sejam machucados pequenos, alguns pequenos cortes, que nem sequer venham sangrar, simplesmente venham deixar alguns arranhões para ficar aquela marquinha e você se lembrar dele, ir lá e corrigir, e colocar o seu mertiolate ali e ficar tudo bem e bora para cima. Então, o trade de hoje, vamos atualizar aqui, personalizar período para o dia de hoje. Então, o dia de hoje foi dia 5, ó, US$ 280 no ativo de Apple. O único trade também, galera, não fiz mais trades. Então, voltando aqui, ó, o contexto que eu utilizei aqui, o racional para esse trade, né? Nós temos aqui a nossa Fab4, né? Fab4, que é a localização que nós usamos aqui como posição para a abertura do mercado, ou seja, nós temos aqui os dados do dia anterior, né? Então, tá tudo dentro desse conjunto aqui, que é a média de 20, a média de 200, aqui o preço de fechamento do mercado e a máxima e a mínima da última hora. Ponto de atenção aqui é que, cara, a média de 200 está bem inclinada para baixo, só que ela está próximo da média de 20, então temos um estado comprimido. A congestão da última hora não é aquela mais top, top, top das galáxias, né? Que é bem apertadinho aqui, mas também ainda assim bem interessante. Então, se tratando do meu plano de trade, né? Cara, o que eu preciso primeiro? Um evento. Então, eu tive aqui um 180 acontecendo, um bear 180. Então, essa barra verde sendo eliminada por uma barra vermelha. Eu coloquei aqui na confirmação dela, por quê? Porque essa barra grande aqui, ó, ela é do mesmo tamanho dessas daqui. Então, cara, não está se destacando muito. Então, eu falei, não vou entrar antecipado. Localização, né? Que é o segundo passo, a posição -1. Então, evento aconteceu aqui. Terceiro passo ali, a minha entrada foi confirmada. E o quarto passo, o meu stop aqui acima, né? Então, quinto passo, a adição, rolou uma adiçãozinha aqui também. Eu fiz mais uma adição, o stop ficou juntamente aqui acima com a minha entrada principal. E o sexto passo, que foi a realização de lucro. Então, o mercado começou a vir bem a meu favor. Chegando aqui, ó, já estava próximo do meu terceiro push. Como chegou muito forte esticando, eu aguardei um pouquinho para fazer a minha parcial. E ele deu mais uma esticada bem legal. Então, consegui tirar uma parcial bem legal aqui, bem distante da entrada.
eu tirei primeiro a parcial, né, da minha adição, porque o último que entra é o primeiro que sai. Então, parcial da adição total, fechei ela. E trouxe aqui para o 0 a 0 a minha entrada principal. Aliás, eu já trouxe direto para essa barra grande aqui, tá? A entrada principal. Porque se devolvesse essa barra grande aqui, para mim já não faria mais sentido ele devolver todo esse movimento aqui e vir me tirar no 0 a 0 aqui, porque, cara, a maior parte desse movimento aqui, ó, já teria sido eliminado, esse movimento vendedor, né? Então, perdendo essa barra vermelha aqui, eu já vim para essa barra grande. Até porque nós temos esse gapzinho, esse movimento verde e a continuação dele, né? Então, nós já temos aqui um movimento acontecendo. O gap já iniciou daqui desde o momento da abertura, beleza? Então, posteriormente, o mercado faz esse recuo aqui, ó, dentro dessa barra grande, deixou essa GBIzinha aqui e voltou a cair aqui. Então, eu tiro 50% da minha mão principal agora, em novas mínimas, né? E passo a fazer a gestão do meu trade. Então, tirei o meu stop da barra grande, veio para cá para esse pivôzinho, e posteriormente, aí ele continuar com essa barra vermelha e sólida, aí eu vim para esse barra aqui, por já ter acontecido todo esse movimento aqui, né? Então, eu já não queria mais pagar para viver o quê? Um pullback longo aqui, para que esse movimento volte aqui, para chegar perto da 20, até porque nesse momento aqui, ó, dessa barra que me tirou, a média de 20 estava aqui em cima, então muito distante ainda, e eu falei, cara, já não vou devolver essa baleia madura aqui, né? Então, já tivemos essa, depois mais uma, e esse movimento. Então, eu falei, cara, vou pro barra e tô fora desse trade. Depois ele congestionou aqui, chegou na 20 e continuou a cair, né? Mas aí eu já não tenho mais poder sobre o mercado, eu já não tava, continuou, foi sem mim, e parabéns para quem ficou, beleza? Então, esse foi o tradezão de hoje. Agora eu vou estar abrindo aqui pra gente o nosso dashboard da Insider, para ver como é que ficou também. Vou mostrar, ó, a nossa semana lá. Acabei só mostrando aqui, né, galera, no relatório, e não mostrei para vocês lá no dashboard. Eu vou dar uma recapitulada lá, beleza? Galera, e antes mesmo de atualizar o dashboard da Insider aqui, passando, né, para estar lendo os comentários aqui. Inclusive, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem deixado aí seu comentário, a sua interação, né? Isso ajuda bastante, né? Ao YouTube entender, né, que é um conteúdo relevante passar para outras pessoas, né? Para que atinjam também outras pessoas, né? Lembrando que, cara, somos totalmente transparentes e honestos aqui, trazemos todos os resultados, né? Todas as operações feitas na conta estão aqui. Então, não rolou nenhuma operação por fora, não rolou nada por fora. E, cara, tintim por tintim é passado aqui para vocês, né? Então, merece o seu like, merece a sua colaboração aí. E brigadão a todos que já estão interagindo, beleza? Então, Toninho comentando aqui, ó. Altos R10 em Teslinha, semana que vem vai ser ótima. Amém, Toninho. Começamos bem essa semana já, né? E que, cara, continue sendo uma semana maravilhosa, onde consigamos aí exercer, né, o nosso plano de trade aí, junto ao nosso gerenciamento. Eric Garros, em breve o mercado devolve com juros, o mercado sempre recompensa quem tem paciência. Pra cima, é isso aí, sabe as palavras, Eric? Manda bem demais. E, cara, essa mentalidade aqui, galera, que a gente sabe que no médio e no longo prazo com o método que a gente utiliza e que o mercado trata-se de probabilidade, né? É, que é um jogo de, cara, de quem perde menos. Então, se você aprender a perder no mercado, se você jogar uma moeda para cima, você tem 50% de chance de acertar, né? Então, se você aprender a perder, cara, independente do método que você utilize, a probabilidade de você se manter vivo nisso daqui, ela é grande, beleza? Luiz Cotrim, perder uma barra para ganhar 5, 10, 15 barras. Parabéns pelo controle emocional, tamo junto. É isso aí, Luiz. O que tá sobre o meu controle é a minha perda, né? E a minha perca eu estipulei aqui que é uma barra. E essa uma barra, ela varia entre as minhas três mãos, né? Eu vario o meu lote leve, médio e o lote pesado. Então, cara, o que o mercado ele pode tirar de mim é isso daí. É, e ele tirando isso, não vai me fazer me ligar para o psicólogo para chorar as mágoas aqui e nada disso, né? São trades aí que, se der errado, eu vou parar, vou sentar e vou revisar eles e voltar cada vez mais forte, né? Eu sei que as perdas fazem parte, então é o processo, é a profissão que escolhemos, né? Então temos que lidar com as percas, embora não somos treinados para isso, né? Perder é muito difícil, né, galera? Só quem é trader sabe. Cara, quantos gatilhos que não rolam, né, em um dia de perda? Quantos momentos de fúrias que não rolam? Tem pessoas que, cara, deixam tudo no mercado, deixam tudo. Marcelo Pereira, semana que mais aprendi. O operacional já está definido, mas seu psicológico está de parabéns. Então, cara, foi uma semana difícil. E aquela coisa, né? A gente aprende muito com os erros, né? Às vezes a gente quer fugir dos erros, né? Acha que, pô, erros são bichos de sete cabeças. As pessoas acabam. Cara, eu não sei. Eu não sei que medo é esse de errar, né, que as pessoas têm. A gente, quando era criança, eu tenho um filho de 4 anos aqui. O moleque hoje fala cada palavra aqui que a gente nem imaginava que ele ia falar. O moleque tá manjando demais. Pô, aprendeu a andar caindo. Caía toda hora para andar. O moleque ia correr, caía. Agora o moleque já tá colocando roupa sozinho, tá fazendo as coisas. Não conseguia colocar um braço, pô, por dentro da roupa. Pra colocar roupa, tinha que ajudar. O moleque já tá colocando a camisa sozinho. Então, e a gente hoje fica com medo de errar, cara, no mercado. E a gente tem esse medo de errar porque a gente sabe que tá errando em algo que, pô, tá trazendo dor, tá trazendo sofrimento. Só que
a gente acaba, pô, cruzando os braços diante dessa dificuldade que a gente tem. Então tem que lidar com esses monstrinhos, né? Eu acho que essa é a parte mais dolorosa e confronta o ego, né? Confronta a própria pessoa, cara. Então, lidar com os erros é bem difícil e se você utilizar esses erros como aprendizado, cara, nós temos diversos livros, diversos vídeos que, cara, tanto de gente que tá errando e tá expondo os seus erros. Você não precisa ir lá e cometer os mesmos erros, né? Mas muitas das vezes a gente quer sentir na pele e é doloroso, né? E no final das contas vem aquela bad porque a gente sabe que é doloroso, mas faz parte do processo, né? A Verônica sabe as palavras, nossos ganhos estão escondidos nas nossas perdas. O importante é manter o emocional em momentos como esse. Semana difícil por aqui também, seguimos firmes no propósito. Então é isso aí, galera, porque assim, são poucas pessoas que expõem, né, a realidade do mercado. Então eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e mostrar para vocês uma semana no red, uma semana no vermelho. Cara, me causa uma certa tristeza? Claro que causa, eu sou humano, cara, tenho sentimentos, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho sonhos, cara, eu sou humano, sou ser humano, carne e osso, que nem vocês aqui, ó, tô umas tatu ainda nesses ossinhos aqui, ó. Cara, eu sou ser humano, e é óbvio que, pô, tomar estoque é chato, só que tem que manter, né, tem que se manter estruturado, tem que manter a mente, pô, aberta para essas situações, tem que entender, né, esse momento de conflito e, cara, entender os gatilhos que tá se despertando na gente, né, para que a gente não entre em um loop infinito de maluquice, de loucura com doideira, e acabe piorando aquilo que já não tá bom. Então a gente tem a chance de só não fazer nada quando a coisa tá ruim, pô, você tem a chance de ficar de boa. E depois com a mente mais refrescada, você vem, revisa seus trades e, cara, confia no método que no longo prazo isso daqui é sucesso, né? E Orex, simbora, Luanzeiro, o mais importante é que você cumpriu o que havia se proposto de entrar na melhor localização, com o melhor evento, bora pra cima. É isso aí, Orex. Cara, a gente tem um plano de trade, tem um gerenciamento, a gente precisa trabalhar em cima disso. E que nem eu comentei com vocês, eu cometi erros, cara, e eu exponho esses erros. E eu tive dificuldade essa semana em identificar os eventos, né? E tive uma dificuldade também psicológica ali, que cara, rolou um sentimento aqui na parte da impaciência. Então, cara, todas as vezes que sentarmos para operar, vamos lidar com alguns conflitos, e a gente precisa identificar isso, precisa identificar e trabalhar em cima disso. Tem que ter um plano de ação, colocar em prática e ver, ó, não tá muito legal, vamos ajustar a rota, vamos mudar o caminho. Agora, o que não dá é saber que está errando em algo e simplesmente achar que amanhã vai voltar para o mercado e esse erro não vai mais acontecer e que você já vai ter superado, que não é bem assim, cara. A gente sabe que hábitos ruins, para uma pessoa que está buscando ter hábitos saudáveis, como que é difícil de você quebrar um hábito ruim para estruturar um hábito saudável, um hábito bom. E você só consegue quebrar colocando um hábito novo por cima, cara. Você precisa lidar com esses erros. Então, obrigado pelos comentários aí, galera. É interessante ver também o comentário de vocês aqui e a forma que tá a mentalidade de vocês também. Embora eu apanhei pra caramba semana passada e a galera da comunidade aqui apanhou bastante também, a boa parte da galera que eu conversei aqui durante o final de semana, cara, apanhou também. Então faz parte, galera. Não tá ruim só pra você, não. Às vezes o cara fica, meu Deus, tá ruim pra mim, fica aquele chororô, mas rapaz, o vizinho ali a coisa tá feia também. Então relaxa, cara, relaxa e vive o processo. Vive o processo, só não fique aí, né, tão relaxado a ponto de, cara, ficar de braços cruzados, esperar que amanhã o dia vai ser melhor sem fazer nada, né? Tem que fazer valer. Então, aqui o dashboard da Insider aberto, nossa continha 608,92,64. Vou falar daquela semana, né, galera? Da semana passada. Então, olha o ralizão que tivemos aqui de queda, galera. Nós estávamos aqui com US$ 710, né? Chegamos a 800 e pouquinho aqui, ó, esse topinho. Depois ficamos aqui em 710. E, cara, foi uma semana que foi só ladeira abaixo, né? Vou até colocar aqui, ó, essa linha azul, quer dizer aqui o nosso saldo, né? Começamos com 50 mil, subimos, ficamos lá e, pô, depois paramos em 710 e na semana passada chegamos aqui, ó, em 50.066. Então, de 710, galera, eu vim para 50.066. Então, foram 620, US$ 630 aqui, né? 600 e pouco de estoque. Então, caramba, foi uma semana bem difícil, né? Essa aqui, a linha verde é a nossa meta e a linha vermelha é o nosso drawdown. E essa daqui é a parte chata, galera, desse drawdown que se movimenta, né? Esse drawdown, ele só se torna estático, ele para de se mexer e você tem a sua margem de 1.250 livrinha. Aí, por exemplo, eu estava com 50.710, vim para 50.066, eu ainda estou positivo, em US$ 66. Então, eu teria 1.250, que é o meu drawdown, mais os US$ 66. E isso só vai acontecer quando esse drawdown ficar estático. Enquanto ele não está estático, né? Enquanto ele ainda se movimenta, cara, o meu drawdown já começou a pesar a partir daqui, ó, dos 806 aqui, 801, 806. Quando eu comecei a devolver esses US$ 800, automaticamente na minha conta aqui, ó, cara, eu já passei a ficar negativo, mesmo que positivo no saldo da conta, né? Que eu comecei com 50 mil e estava com 50.066, só que só de eu devolver de 800, eu devolvi 700 e pouco, eu já estava 700 e pouco negativo no meu drawdown aqui embaixo, ó.
E isso aqui só vai parar de acontecer quando eu fizer o colchão, né? Depois que isso é aprovado, faz o colchão e ganha o direito a saque. Aí esse drawdown ele fica estático e, por exemplo, tô com 50 mil, fiz 500, devolvi os 500, você vai só ter devolvido os 500 e continua com a sua perda de 1.250. Nesse caso aqui, não. Eu estava com 710 lá na semana passada e devolvi 600 e pouco, então eu já fiquei negativo em 600 e pouco aqui, né? A minha margem aqui de perda e tinha caído para quase US$ 600, US$ 500, né? Então esse drawdown é chato, essa é a parte chata. Mas depois que, pô, ele ficou estático, ficou tranquilo, você não vai ter problema nenhum. Beleza? Então essa é a parte chata. No mais, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa estatística, né? Que isso daqui poucas pessoas mostram, né? Muita gente fala sobre estatísticas, sobre payoffs, sobre não sei o que lá, mas quase ninguém mostra, né? Então, total de ganhos 2.469, total de perdas 2.121, total de operações 69, eu tenho 44 perdedoras e 25 vencedoras. A minha média de ganhos é US$ 98 e a minha média de perdas é US$ 48. Então, meu maior ganho é US$ 212 e a minha maior perda é US$ 109. Taxa de acerto está em 36%, caiu bastante nessa semana. Desculpa aí, galera. Caiu bastante. E aqui o meu fator de risco, né? Meu payoff está em. Eu arrisco 1 para ganhar 2,05. Ou seja, você consegue tirar por essa média aqui, ó. Minha média de perda é 48 e a minha média de ganhos é 98, ou seja, o dobro da minha perda. Então, embora minha assertividade esteja negativa, os meus ganhos cobrem as minhas perdas, né? Então, estamos positivo aí, tanto em saldo e o payoff bem legal, né? Acima de 2 aqui. Então, trabalhando em cima disso daí, para que, cara, potencialize isso daqui, ó, a nossa taxa de acerto, para que ela se mantenha acima de 40. Se eu fico com a taxa acima de 40, 50% aqui, já fica bem legal com esse risco-retorno aqui maravilhoso, beleza? Então, é isso aí, galera. Lucro de hoje, ó, US$ 280, se tratando daquela operação de Apple. E desejo de todo o meu coração que vocês se mantenham firmes nesses dias difíceis, que vocês mantenham aí a cabeça no lugar, que confiem no método, que, cara, realmente diminuam aí a ansiedade, que fiquem mais tranquilos, façam diário de trade, façam as revisões. Cara, o que precisar de mim para conversar também, tô aí. A comunidade ajuda muito também, a galera. Então, você não tá sozinho não, viu? E nessa semana difícil, no mês difícil, nos momentos difíceis, pode rolar muito aprendizado bacana. Então, desejo todo sucesso para vocês aí, galera. Se mantenham firmes. Não há promessas de enriquecimento fácil aqui. A gente sabe que é um caminho árduo, mas com inúmeras possibilidades aqui dentro desse mercado, tá? Então, tenha disciplina, tenha foco, estude muito, porque o conhecimento ele é libertador e transformador, e é isso que vai realmente virar a chave para nós, né? O conhecimento, a técnica, o emocional e aplicar. Não adianta de nada saber tudo também na hora de aplicar tudo errado, beleza? Então, tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Vamos para cima.